Olá pessoal, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Opinião: James é craque e custa caro, São Paulo precisa colocar em campo. O São Paulo não vence há 4 jogos no Campeonato Paulista e na próxima rodada enfrenta a Inter de Limeira na quarta-feira 28, às 21h35 de Brasília no Mané Garrincha em Brasília. Com a lesão de Luiz Gustavo que está fora do restante do estadual, o tricolor inscreveu James Rodrigues na lista do Paulistão. O jogador comentou em rede social sobre o time são paulino. O meia colombiano estava fora dos planos do clube do Morumbi, mas o atleta mudou de ideia e pediu para permanecer no elenco. Inclusive, o jogador pediu desculpas por ter se recusado a viajar para a final da Supercopa do Brasil. O fato é que James Rodrigues é acima da média tecnicamente. Poucos jogadores do futebol brasileiro têm a qualidade e visão de jogo do colombiano. Além disso, ele custa caro aos cofres do clube e o treinador Thiago Carpini tem obrigação de colocá-lo em campo. O grande problema da estrela colombiana é sua condição física. Ninguém joga tanto tempo na Europa de graça. O atleta só precisa estar em forma e ter sequência no time titular para mostrar o seu futebol. O São Paulo não está com dinheiro sobrando para abrir mão de James Rodrigues. Jornalista Jorge Nicola informou que o meia de 32 anos ganha mais de R$1 milhão no clube do Morumbi. É uma falácia que não dá para encaixar no time são paulino um jogador da qualidade de James Rodrigues. A missão de todo técnico bom é colocar os melhores em campo. Não importa como. Para a partida contra a Inter de Limeira, o portal Avante Meu Tricolor informou que o jogador colombiano deve ser titular. Resta aguardar a escalação de amanhã e ver quantos minutos ele terá em campo. Thiago Carpini teve começo promissor no São Paulo ao ganhar do Corinthians, na Neoquímica Arena, e levantar a taça da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. No entanto, ele agora vem sendo questionado e sofreu críticas do jornalista Arnaldo Ribeiro. Com isso, o ressurgimento de James Rodrigues é uma arma para o treinador recuperar o bom futebol da equipe e voltar a ter paz no comando da equipe são paulina para o restante do ano. Se antes existia a desculpa que o time estava bem e por isso não tinha espaço para o meia colombiano, a má fase da equipe do Morumbi derrubou essa tese, e a própria torcida deseja ver o atleta em campo. No Campeonato Paulista, o tricolor corre risco de ficar fora das quartas de final. Neste momento, o time são paulino aparece em segundo lugar do grupo D, com 15 pontos, a mesma pontuação do São Bernardo, terceiro colocado. É do São Paulo? André Silva toma atitude, decide onde quer jogar e time português é avisado. O São Paulo não vence no Campeonato Paulista há 4 jogos. São 2 derrotas, Ponte Preta e Santos, e 2 empates, Red Bull Bragantino e Guarani. O tricolor é o vice-líder do grupo D com 15 pontos. No entanto, o São Bernardo soma os mesmos 15 pontos do time comandado por Thiago Carpini, que vive sua primeira turbulência desde que chegou ao clube. Além da falta de vitórias, o desempenho da equipe é criticado. O próximo compromisso do soberano está marcado para a próxima quarta-feira 28, às 21h35, contra a Inter de Limeira, fora de casa. Conquistar os 3 pontos é mais do que importante, é crucial. A partida será disputada em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Para o duelo, o São Paulo terá uma grande novidade. James Rodrigues foi relacionado por Carpini. O colombiano decidiu permanecer no Morumbis. Enquanto comissão técnica e jogadores correm para garantir o São Paulo na próxima fase do estadual, a direção se mexe nos bastidores para conseguir mais reforços para o restante da temporada. O nome de André Silva, que pertence ao Vitória de Guimarães de Portugal, vem sendo muito falado nas últimas semanas. O interesse do tricolor existe e o negócio está próximo de ter um final feliz. Segundo o GE, o próprio André já demonstrou seu interesse em se transferir para o Brasil e vestir a camisa do campeão de tudo. O atleta aceitou os termos oferecidos e aguarda a liberação dos portugueses. O impasse nas tratativas está na forma de pagamento. O Vitória quer 3,5 milhões de euros, algo próximo a 19 milhões de reais na cotação atual, pelo atacante à vista. O São Paulo concorda com o valor, mas quer parcelar. O desejo do atleta pesa na negociação, mas os clubes ainda não entraram em um acordo. Com o caixa prejudicado pelas dívidas, o São Paulo vem parcelando valores maiores para não ter ainda mais problemas. O brasileiro de 26 anos, oriundo do Taboão da Serra, em São Paulo, jamais atuou em sua terra natal. Foi revelado pelo Rio Ave, onde fez apenas 2 jogos, depois se transferiu para o Arouca e está no Vitória desde 2022. Todos os clubes de Portugal,
Ainda que seja considerado um titular absoluto, Caleri precisa de uma sombra, e é nisso que a diretoria está focada no momento. Com André Silva em pauta, outras sondagens no mercado foram paralisadas por hora. O clube quer pelo menos um centroavante, um lateral esquerdo e um zagueiro canhoto. A direção trabalha em conjunto com a comissão técnica de Thiago Carpini para mapear atletas das posições citadas. Da Europa para o São Paulo, nova contratação. Atacante decide assinar com o tricolor de Thiago Carpini. A direção do São Paulo deu uma acelerada para buscar os últimos reforços antes do fechamento da janela de transferências. Thiago Carpini já sabe através da diretoria que novidades vão aparecer. Nas redes sociais, a torcida do tricolor paulista confia no presidente Júlio Casares, já que o Cartola fez boas contratações no ano passado, resultando na conquista da Copa do Brasil em cima do Flamengo. James Rodrigues foi inscrito para a próxima fase do Paulistão e virou um reforço caseiro. O colombiano quase saiu, mas acabou mudando de ideia, pediu desculpa e agora está disponível novamente. Para o sistema ofensivo, o SPFC já está trazendo uma nova novidade e a contratação, pelo visto, acabou de ser fechada. Carpini, inclusive, já teria sido comunicado sobre esse novo reforço. De acordo com informações do jornal Record de Portugal, o atacante André Silva não treina mais no Vitória de Guimarães e está chegando ao Brasil para assinar contrato com o São Paulo. O Vasco tentou sua contratação e chegou a acertar os valores com o clube português, mas o atacante decidiu vestir a camisa do São Paulo e, pelo que o portal de Portugal relatou, ele já é do SPFC. André Silva é o novo jogador do São Paulo. O tricolor deverá pagar cerca de 3,8 milhões de euros pelo atacante, que já não treina mais com o Vitória de Guimarães, disse o perfil Gestão Tricolor, reproduzindo a notícia do Record. O nome foi aprovado por Thiago Carpini por entender que o atleta de 26 anos é um reforço importante para a Copa Libertadores da América e também para outros campeonatos importantes. Apesar de ser brasileiro, o jogador não é conhecido pela maioria dos torcedores brazucas. Em 2016, ele já estava atuando na Europa. Passou por clubes como Rio Ave, FC Arouca, até chegar no Vitória de Guimarães. Em Portugal, ele tem status de artilheiro e alguns torcedores de lá estão lamentando a sua saída. Em 60 partidas, ele fez 19 gols e deu 6 assistências. Na atual temporada, a performance é ainda melhor. O atacante tem 13 gols e 2 assistências em 28 jogos que participou. Os números chamaram a atenção do SPFC, que está fechando sua contratação para fazer o anúncio oficial nas mídias sociais do clube. Além do atacante, o tricolor paulista também não descarta trazer jogadores de outra posição. Tudo dependerá das oportunidades de mercado, mas o presidente Júlio Casares está 100% de olho. São Paulo em Brasília. Última visita teve Caleri goleador e expulso por se sentir perseguido pelo árbitro. Quase 8 anos depois, o São Paulo está de volta a um jogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, por escolha da Inter de Limeira, que negociou o mando de campo com uma empresa para a organização do jogo adiado da 5ª rodada do Paulistão na noite desta quarta-feira, às 21h35. Curiosamente, o único jogador que entrou em campo no time comandado por Eduardo Balsa no empate por 2-2 contra o Flamengo, em jogo válido pelo Brasileirão de 2016, foi também o grande protagonista do jogo pelo lado do São Paulo, Jonathan Caleri, em sua primeira passagem no clube. Então, com a camisa 12, o atacante argentino marcou o primeiro gol do jogo após linda enfiada de ganso. Viu o Flamengo empatar num lance em que Rodrigo Caio marcou contra e fez o segundo do tricolor de cabeça, após cruzamento de Kelvin. O Flamengo reagiu com um gol de William Arão e um pênalti nos minutos finais que Alan Patrick teve a chance de marcar, mas chutou para fora. Além dos gols, Caleri chamou a atenção por receber cartão vermelho por reclamação e deixar o time com 1 a menos por cerca de 25 minutos. O atacante reclamou de faltas não marcadas e, minutos depois de levar um amarelo, disse que estava sendo perseguido pelo juiz Elmo Alves Rezende Cunha. Está de marcação comigo, só porque sou argentino? Essa arbitragem é uma vergonha, disse ele, segundo os relatos da súmula da partida. A expulsão causou desconforto no goleiro Denis, que era o capitão do time naquele momento. No dia seguinte ao jogo, o goleiro chegou a dizer em entrevista coletiva que o colega tomou a decisão errada. Ontem, é verdade que a arbitragem deixou a desejar um pouco, mas não acredito que tenha essa perseguição pelo fato de ser argentino. Mas se ele imagina que tenha algo, não pode falar com o juiz, que é soberano na partida. Pelo que o Caleri falou para nós, ele fez uma pergunta para ele.
Mas também com um cartão amarelo não tinha necessidade de falar com o juiz. Ele tem de manter a cabeça tranquila, disse o goleiro. Naquele ano, a história de Caleri no São Paulo duraria mais um mês. Em 14 de julho, depois da eliminação na semifinal da Conmebol Libertadores com derrota por 2-1 para o Atlético Nacional da Colômbia, ele partiu para a disputa dos Jogos Olímpicos com a Argentina e foi para o West Ham da Inglaterra. Em 6 meses de empréstimo, fez 16 gols em 31 partidas e se tornou ídolo do torcedor. O retorno do Morumbis aconteceu apenas em agosto de 2021, inicialmente num empréstimo de 18 meses junto ao Deportivo Maldonado do Uruguai. Em julho de 2022, o São Paulo comprou o jogador por 3 milhões de dólares, 16,2 milhões de reais à época. O vínculo atual é até o fim de 2025. Pendurado com 2 cartões amarelos, o jogador entra em campo sob risco de perder o clássico contra o Palmeiras domingo, às 20 horas de Brasília no Morumbis, pela 11ª rodada do Paulistão. São Paulo pode fechar com meia estrelado após Flamengo perder acerto verbal. Atuando na China desde o ano de 2017, quando deixou o Chelsea da Inglaterra, Oscar acabou se tornando uma grande oportunidade de ouro para muitos clubes do futebol nacional. O jogador revelado pelo São Paulo vai voltar ao Brasil. De acordo com informações do portal UOL Sport, o meia está de saída da China e está aberto a receber um salário dentro dos padrões do futebol nacional, para poder se encaixar na realidade dos clubes locais. São Paulo, Internacional e Flamengo foram citados como interessados. O blog do São Paulo revelou recentemente que a diretoria aprovou o nome para a próxima temporada, com algumas condições, principalmente a dele priorizar seu retorno. A novidade da vez se dá pela concorrência. Anteriormente foi divulgado um acordo verbal do Flamengo para contratar o meio-campista Oscar caso o jogador conseguisse se liberar do futebol chinês. Segundo informações do portal Revista Colorada, o meia tinha acerto com o time do Rio de Janeiro nas últimas janelas de transferências caso conseguisse voltar ao Brasil, mas o prazo expirou, o que abre o caminho para o tricolor paulista. Em contato com o staff do atleta foi informado à revista que o acerto com o time carioca venceu em dezembro de 2023. Desta forma, o Flamengo não tem mais prioridade na contratação de Oscar, escreveu o portal. Vale ressaltar que Oscar vai cumprir seu contrato até o fim do ano com o Xangai, programando seu retorno apenas para a temporada de 2025. Ele já declarou em diversas oportunidades seu carinho e amor pelo clube que o revelou. Parte da torcida são paulina é a favor da diretoria tentar ao menos a contratação de Oscar, que é revelação do time, mas nunca viveu um bom momento em Cotia, totalizando assim apenas 14 jogos como profissional. O meia teve uma adaptação rápida e de sucesso com o futebol local e conseguiu convencer os chineses. A tanto ponto, de que a ideia do Xangai era dele se aposentar no clube e ter um cargo diretivo em seguida. Há 7 temporadas no futebol chinês, o meia Oscar passou da marca da 200 jogos pelo Xangai Port, clube que defende desde 2017. Atuando como meia armador, tendo refino no passe e dando muitas assistências, se consolidou. O meia de 32 anos teve uma temporada de protagonismo com título no último ano, com direito à faixa de capitão e 20 participações em gols. Ao todo, soma 81 assistências desde que chegou à China e tem sido rei. Mas pode ser hora de voltar. Ainda não sei qual vai ser minha decisão no próximo ano. Até converso com minha esposa, minha família, e não sabemos o que fazer. Certamente voltar para a seleção é algo que pode pesar, disse ele ao G em dezembro do ano passado. E você, torcedor? O que você acha da situação de Oscar? Deixe a sua opinião nos comentários.